As relações estão muito ligadas hoje com a internet. As pessoas hoje marcam encontro, começam a namorar, desmancham o namoro, desmancham o casamento, tudo pela internet. As pessoas não estão mais sabendo conviver. Então, junta essas pessoas, dá confusão. Então, eu acho que tem isso. Agora, eu fico muito preocupada, porque essa polarização está muito ruim. E se você for ver bem, a internet, as redes sociais principalmente, já era um fenômeno. Com a pandemia, esse fenômeno foi elevado à 10ª potência. O que acontece é que a gente esquece que aquilo ali é governado por um algoritmo. É uma inteligência artificial programada. E não é programada para te fazer um cara mais flexível. Não é programada para me fazer... É o contrário. É uma bolha. Então, assim, vamos supor que você goste de tênis. Aí eu também gosto de tênis. A partir dali, tudo que acontecer de tênis vai aparecer pra gente. Então, eu deixo de ter contato com outras tribos para só ter contato com uma bolha. E eu acho que uma das coisas que acontece num cenário como esse é você achar que todo mundo pensa que nem você e que, obviamente, você tá certo. Né? Que aí é o tal do fanatismo. E aí chega você um ponto vive que uma somente verdade... Você vive daquela verdade. É verdade. Né? Porque o fanático não adianta. Ele vive daquela verdade. É besteira. Agora, eu acho que talvez isso fique um ensinamento pra gente. Primeiro, quebrar uma lixeira na rua já é uma coisa grave. Né? Jogar papel na rua também é uma coisa grave. Ou a gente vai evoluir para para civilidade, ou a gente vai abrir mão, porque tudo fica relativo. Né? Isso assim, pegou não sei o que, mas o cara pegou porque precisava, seja precisando ou não. Eu me lembro que, por exemplo, não sei se você pegou essa fase, a minha mãe, eu chegava em casa da escola, ela conferia meu material de escola. Uma vez veio uma borrachinha que tinha um cheirinho de chiclete, que uma amiga me deu, a gente trocou, eu troquei a minha velha por ela por um dia. Eu tive que ligar para casa e minha mãe ligar e falar, né? De quem é essa. Não, olha, a fulana está dizendo aqui que elas trocaram, amanhã eu vou devolver. Quem faz isso hoje? Ninguém se importa muito. Agora, Bia, você colocou uma coisa bem interessante sobre essa questão do coletivo justo com a inteligência. Né? Assim, essa bolha que as pessoas estão vivendo, elas não param para ler, elas não param para ampliar o seu conhecimento. Foi nesse sentido que você falou sobre isso? Não, é sentido do algoritmo, porque assim, as redes sociais são comandadas por uma inteligência artificial, que é programada por alguém. Mas esse alguém que programa a inteligência artificial, programa com a intenção clara de ver o perfil de consumidor que você é. Entendi. Porque o objetivo das redes sociais basicamente é te manter o maior tempo possível nas redes sociais. E como é que faz isso? Te mostrando só coisa que você gosta. Claro. Ou então, só coisa que reforça. Você vai criando um universo... Não, você vai criando um universo que é seu e de meia dúzia de pessoas. Você vai tendendo a ficar radical. Porque você só vê aquilo, você só debate aquilo. Por exemplo, as praias no Rio de Janeiro. Você é carioca. Você lembra que a gente falava assim, a turma do posto 6, a turma do posto 9, a turma do arpoador. Era separado, né? E a gente brincava que a faixa de areia definia quem a gente era. Isso na praia. Agora você imagina numa rede social. Isso foi a um extremo. E isso me deixa muito triste. Interessante, é verdade o que você está falando. Me deixa muito triste, porque assim, nós evoluímos como espécie... justamente por sermos diferentes e nos complementarmos. Numa reunião de homens primitivos, tinha aquele que sabia mais o movimento da caça, aquele que preparava a caça. Isso sempre, a união das nossas diferenças nos levou à evolução. Porque pensa bem, Igor, nós somos uns animaizinhos muito mequetrefe. Morre à toa. Né? A gente morre à toa, a gente precisa de cobertor, porque a gente não é peludo que nem um urso, a gente não é veloz que nem... si mesmo, pô. A gente não é veloz como um tigre, como um leopardo, sim. A gente não tem musculatura como um tigre, a gente é um animalzinho esquisito, entendeu? E, ao mesmo tempo, dominamos o reino animal no planeta, isso aí não tenha dúvida.
mas dominamos não porque a gente é super, ultra inteligente, porque a gente se colaborou. Durante toda a história da humanidade, homens e mulheres separavam e se complementavam nas tarefas. Os homens iam caçar, as mulheres cuidavam da vila, né? Aí que surgiu as primeiras vilas, que era mais a área familiar. Hoje é uma competitividade, ninguém complementa mais ninguém. E isso está acontecendo de uma forma muito... Se as pessoas notarem, as pessoas não estão notando isso. Começa na política e vai... Assim, a política é o que começa a... É onde começa a cisão, eu acho. Que aí é... Por exemplo, aí se você não concorda comigo num determinado aspecto político, por exemplo, se eu apoio o Lula e você apoia o Bolsonaro ou vice-versa, isso é motivo para eu começar, a desqualificar qualquer coisa que você fala. Que você fala e que você faça, etc. Exatamente. Mas é a mesma coisa a gente pode falar também da religião. A religião também pode traz falar da religião, isso. também traz isso.